Olá para vocês, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo arquétipo, que é a... Opa, vamos ver aqui qual é o melhor lugar. Acho que é esse aqui, ó. A sacerdotisa. A luz tá muito forte, né? Em cima. Pronto. Aqui, ó. Quando a gente fala na sacerdotisa, nós precisamos, antes de falar dela, nós precisamos lembrar o que Jung nos diz, que todos nós, homens e mulheres, nós carregamos cromossomos e hormônios, tanto femininos como masculinos. Os homens, eles têm cromossomos e hormônios femininos recessivos, né? E eles apresentam um conjunto de características psicológicas femininas também, que neles, a tendência é que neles sejam minoritários. Claro que hoje nós sabemos que há homens que carregam esses hormônios e esses cromossomos numa maior quantidade, né? E aí, claro, esses elementos não são assim tão minoritários. As mulheres, elas, da mesma forma, têm o componente masculino minoritário. Jung chamou de ânima a faceta feminina do homem e chamou de ânimos a faceta masculina da mulher, tá bom? Os arquétipos femininos para Jung, eles são representados por deusas e heroínas. E essas energias, elas exercem uma profunda influência nos nossos processos psicológicos. Então, os arquétipos determinam as principais diferenças entre as pessoas. E modifica-se em função das situações externas ou dos processos internos, né? Interiormente, nós somos influenciados por arquétipos divinos. E aqui eu vou falar de um deles, que também, né, está ligado ao arquétipo da sacerdotisa, muito difundido, que é o arquétipo da grande mãe, tá? A grande mãe está mais ligada à imperatriz do que à sacerdotisa. Vou procurar a imperatriz aqui para vocês verem, mas também a sacerdotisa, porque a grande mãe, ela é encontrada em diferentes culturas, com diferentes nomes e com diferentes deusas também, né? Então, essa aqui é a imperatriz, mas estamos falando da sacerdotisa. Então, os nomes, por exemplo, da grande mãe: Gaia, Ísis, no Egito, Maria, né, na religião católica. Então, essa figura feminina, maternal, quando nós nos referimos a ela como Gaia, ela personifica também o planeta Terra, ela personifica a Mãe Natureza. Então, quando falamos da Grande Mãe, falamos da Terra, do nosso planeta, falamos da nossa natureza. E a nossa interação, a interação do aspecto feminino com a natureza é baseada no poder gerador. Porque a mulher gera, a terra gera também, né? O útero, ele pode ser entendido como uma miniatura da terra. Nós temos lá um receptáculo de sementes que depois vão germinar e vão se transformar em vida, ou pelo menos possuem a capacidade. Existe a possibilidade de se transformar em vida. Quando a gente está desconectado da criatividade, né, que aí no nosso caso, dos nossos órgãos internos,
está ligado aos ovários, né, e também ao útero, o que acontece? A gente tem a tendência de adoecer, né? Quando nós não mais geramos vida. Então, nós adoecemos energeticamente, tá? Eu posso dizer que a gente perde o brilho, né? A gente resseca, endurece, a pele resseca. É isso que acontece quando a gente já não tem mais esse poder gerador. E o feminino é um mistério imenso, porque ele vai muito além da maternidade, né? Nós temos, por exemplo, duas deusas que estão atreladas à sacerdotisa. A primeira é a Artemis, também conhecida como Diana, né? O que é a mulher, a Artemis, a mulher Diana? É a guerreira, é a independente. Ela representa a individualidade. Ela é uma deusa virgem, ela é caçadora, então ela é autossuficiente. Ela vive nas matas, acompanhada pelos lobos, né? Então o seu habitat é a natureza selvagem. E ela está ligada, ela é o arquétipo que acompanha as mulheres que são viajantes, que são aventureiras, destemidas, corajosas. E quando esse arquétipo está em equilíbrio, ele traz o quê? Força e independência. Ele vai equilibrar os aspectos feminino e masculino, e faz com que nós nos sintamos completas. Independente se nós estamos com um parceiro ou uma parceira, né? Se temos um relacionamento concreto, porque Artemis, ela é, lembrando, ela é autossuficiente, ela é caçadora, né? Ela não está tão carente quando em nós as energias estão desequilibradas. Então, quando isso acontece, aí, né, eu posso trazer para mim, atrair para mim pessoas dependentes e carentes, ou eu mesmo posso me tornar uma pessoa dependente e carente, né? A deusa Artemis, a deusa Diana, ela se alimenta dos animais e das plantas, ou seja, né? Ela se alimenta tanto no sentido da alimentação mesmo, mas os animais e plantas, uma vez que ela mora na floresta, né? É seu habitat natural, ela se nutre em termos de energia, porque eles são a sua companhia, né? O seu universo. E daí a gente pode entender que ela é um arquétipo que está em harmonia com o meio em que vive. Ela se dedica a si mesma, né? Ela fortalece a identidade dela e os seus limites pessoais. Ela tem isso bem ciente, né? Então, essa é um dos arquétipos do feminino. Não muito, diria, não muito atrelada à sacerdotisa, tá? Agora a gente vai para um outro arquétipo também, que é da Atenas, ou Minerva, que é muito valorizado até hoje nessa nossa sociedade atual, porque a Atenas, ela representa o conhecimento, a sabedoria. E aí, sim, a Atenas, ou Minerva, ela está mais ligada à sacerdotisa, tá? O conhecimento e a sabedoria da Minerva, ela pode estar ligada ao lado profissional. Mas esse arquétipo, né, ele vai trazer para o feminino
o equilíbrio, a capacidade de criar estratégias, vai trazer ao feminino a dedicação aos estudos, à disciplina, ao trabalho. Então, tudo isso. Só que Atenas, ela precisa da sensibilidade, né? Então, por exemplo, a sombra de Atenas é a lógica excessiva, é o calculismo, é a frieza. É, por exemplo, uma pessoa que está em um casamento que está extremamente difícil, mas permanece no casamento por uma questão de aparência, né? Esse é o lado sombra. Bom, esses arquétipos a gente viu, né, como eles podem nos influenciar. Nós vimos rapidamente como eles podem nos influenciar, mas o arquétipo ele é também o resultado de uma cultura, de um aspecto social, né? E isso pode trazer conflitos. Os conflitos, por exemplo, a imagem da mãe, né, da grande mãe. A sociedade, lá atrás, início do século XIX, impôs à mulher o papel de mãe zeladora do lar, né? Ela zelava pelo lar, pelo marido, pelos filhos, e era isso. Ao longo desses anos todos, esse papel foi mudando e as mulheres, elas começaram a rejeitar essa imagem e migraram, podemos assim dizer, para a imagem da guerreira. O que é a guerreira? O arquétipo da guerreira, aquela que dá conta de tudo e faz tudo sozinha. Mas isso aconteceu assim, de repente, porque eu não quero mais ser mãe? Não. Mudanças na sociedade também contribuíram para que isso acontecesse. Cada vez mais a mulher precisou sair para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Cada vez mais passamos a ter famílias inteiras lideradas apenas por mulher. E esse arquétipo da mãe, aquela figura da mulher zeladora do lar, do marido e dos filhos, já não fazia sentido. Então, daí a imagem do arquétipo feminino da guerreira, né? Então eu quero terminar essa conversa introdutória, antes da gente falar mesmo da sacerdotisa, dizendo que nós, sejamos homens, sejamos mulheres, existem diversos arquétipos femininos. E eles se apresentam de acordo com as nossas situações externas e de acordo também com os nossos processos internos. Então, é interessante nós observarmos a situação externa e o processo interno que faz eclodir, que faz surgir um determinado arquétipo feminino.